A consolidação das leis trabalhistas, a chamada CLT, completou 70 anos em 2013. Desde a sua criação, os trabalhadores conquistaram muitos direitos e durante o regime do Estado Novo que o salário mínimo, a jornada definida, a carteira de trabalho foram criados. Muita gente ficou diante de uma câmera fotográfica pela primeira vez e foi tirar as fotografias 3x4 exigidas para o documento, e a consolidação das leis trabalhistas foi realmente promulgada no dia 1º de maio de 43 pelo presidente Getúlio Vargas. Hoje, a conquista dos direitos trabalhistas não param de aumentar. Muitas normas foram criadas, como o direito a férias, 13º, o fundo de garantia, o seguro-desemprego. Tudo isso para proteger os trabalhadores. Mas será que na prática esses direitos funcionam? E os trabalhadores, será que eles têm conhecimentos desses seus direitos? Nós vamos debater esse tema juntos. Não saia daí que o Alerta Geral está começando. Olá, boa noite. As discussões sobre os direitos de trabalhadores e as formas de solução de conflitos entre os patrões e os empregados no Brasil tiveram início com o fim da escravidão em 1888. O fim da exploração da mão de obra gratuita e as consequentes contratações de serviços assalariados impulsionaram os debates que, na época, já eram assuntos em voga na Europa, por exemplo, que vivia os seus efeitos da Revolução Industrial. As fábricas funcionavam em condições precárias, os salários eram muito baixos e a exploração da mão de obra não dispensava até as crianças e as mulheres, que eram submetidas a jornadas de trabalho até 18 horas por dia. E foi em meio a esse cenário que surgiram greves, revoltas sociais. Os empregados formaram as suas trade unions, uma espécie de sindicatos que desencadearam os movimentos por melhores condições de trabalho. No Brasil, após a Revolução de 30, com a subida ao poder de Getúlio Vargas, a Justiça do Trabalho e a proteção dos direitos do trabalhador realmente cresceram e despontaram. Em 26 de novembro daquele ano, por meio do decreto 19.433, foi criado o Ministério do Trabalho no governo Vargas. Foram instituídas as comissões mistas de conciliação para os conflitos coletivos e as juntas de conciliação e julgamento para os conflitos individuais. Quais as principais conquistas até os dias de hoje? Como que os sindicatos trabalham? Essas e outras questões serão abordadas agora no Alerta Geral. Os nossos convidados são a advogada e professora mestre de Direito do Trabalho, coordenadora da Escola Superior de Advocacia da OAB em Minas Gerais, Andréa Vasconcelos. O cientista social Lisandro Ney Gualberto. O assessor jurídico da FEComércio em Minas Gerais, Paulo Mansur. E também o professor e especialista em Direito Trabalhista da OAB, também, Minas Gerais, Dr. Davidson Malaco. Bom, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão nessa noite aqui com a gente e tentar descobrir agora essas evoluções que aconteceram nessa relação entre o patrão e os empregados. Eu queria começar aqui primeiro com a Andréa. Andréa, viemos lá de trás, até longe, viemos até da escravatura e ver os inícios aí das leis trabalhistas com Getúlio Vargas, e há pouco tempo eu estava até observando que João Goulart chegou a ser até ministro de Getúlio Vargas, e logo depois os conflitos que vieram na época da Revolução, muitos militares já não gostavam dele, porque ele já era na época do Ministério dos Trabalhadores e tentando trazer inovações para os trabalhadores, e a classe olhando esse cara deve ser meio comunista, né? Como é que foi essa evolução e aonde que nós estamos hoje? Qual que é a sua opinião? Evoluímos muito? Evoluímos pouco? Na sua opinião sobre esse ponto? Para falar a verdade, eu acho que nós evoluímos bastante na medida em que conquistamos uma CLT, que não chega a ser um código do trabalho, mas ali contém todas as regras, e apesar de 70 anos, eu sinto que a CLT é uma jovem senhora, porque os direitos trabalhistas estão em pleno vigor. O que vem acontecendo, na minha opinião, é um processo de desregulamentação dessas regras trabalhistas, principalmente face à grande concorrência de mercado.
Então, para a empresa se manter hoje e cumprir com as suas obrigações fiscais, trabalhistas, ela vem passando por uma série de dificuldades. E aí foram criadas algumas normas para flexibilizar. Então, eu penso que a partir da Constituição de 88, poucos foram os direitos acrescidos àqueles direitos da CLT, exceto em relação às domésticas, né, que nós tivemos uma alteração profunda na Constituição no ano de 2013. Uhum. E você acha que a CLT, então, não ficou ultrapassada? De forma alguma. Eu acho que a CLT continua plena, né, na sua função social, cumprindo o seu papel. Hoje a gente faz uma avaliação da CLT à luz da Constituição de 88, em cima dos princípios da Constituição, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Agora, é óbvio que alguns termos, né, até porque algumas categorias profissionais novas foram surgindo, então sofreu algumas alterações, né, ou precisa ainda ser ajustada sobre alguns aspectos. Depois nós vamos tentar descobrir, então, quais os aspectos precisam evoluir para a gente... Sim. Esses ajustes. Bom, Lisandro, você que está aí como um cientista social, o que você sente, ou pelos estudos que vocês têm feito de forma social, se essa evolução realmente tem sido muito boa e, principalmente, querer pegar num ponto aqui crucial, eles não gostam de falar muito não, mas estão descobrindo que só no Brasil, nesses últimos anos, nós temos mais de 500 mil Bolsas Famílias que são falsas. Meu Deus. E a gente começa a ver essa situação. A outra coisa que acontece é que, de uns anos para cá, o seguro-desemprego, que é um benefício maravilhoso, tem sido usado, de certa forma, simplesmente para o cara conseguir ganhar dinheiro dobrado. Porque ele pede um acerto trabalhista com o patrão dele, ele continua trabalhando. Como é que fica essa situação? O que você acha que isso está acontecendo de efeito na classe trabalhadora? Boa noite, Fernando. Boa noite, colegas, telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, o que nós percebemos é uma mudança nas relações de trabalho. Na realidade, o cidadão brasileiro, ele tem, historicamente, um certo problema ou uma dissociação com a questão legal. E aí, cada programa do governo, principalmente Bolsa Família e até a proposta do seguro-desemprego, que é uma forma de segurança para o trabalhador, ele vai interpretar de uma outra forma, né, de uma forma quase que egoísta, né, e se aproveitar do emprego informal e ali, né, de certa forma, perverter o princípio inicial, que era de um benefício. Mas agora, a CLT continua atual e o que a gente percebe é essa precarização do trabalho. E aí você tem o trabalho formal está cada vez, a proporção de trabalhadores formais está cada vez menor, e isso afeta tanto nos direitos, como também no próprio exercício e no funcionamento da economia como um todo, né? Então, a sociedade brasileira, ela vive esse dilema, né? Você tem uma precarização do trabalho, que já chegou aqui ao Brasil, fruto, né, da globalização, como a Andréia bem adiantou, e isso tem afetado, sim, o mundo do trabalho, o mundo do emprego, de uma forma A concorrência não é brincadeira, né? Sim. E agora você tem concorrência tanto entre empresas, como também agora entre empregados. Uma vez que muitas empresas preferem contratar consultores, cooperativas, trabalhadores autônomos, ao invés de fichar pessoas como no seu quadro de empregados formais. Porque, de certa forma, o que anda pesando é a carga tributária. Então, vamos pegar aqui agora, Paulo, vamos comentar um pouco primeiro sobre essa carga tributária na mão, que pesa contra qualquer empresa em relação ao trabalhador. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês, porque anos atrás eu recebi de herança do meu pai uma pequena propriedade. E a gente era obrigado a pagar 20% do INSS por causa dos funcionários. Até que veio um benefício e esses 20% a gente parou de recolher. Isso se transformou, a meu ver, em mais um empregado. Porque, em vez de recolher o imposto, gerou mais um emprego na área da agricultura. Ou seja, eu senti na pele, vi várias pessoas sentindo isso, que ele precisava de mão de obra, mas a carga tributária é tão pesada, eu falei, poxa, eu não consigo contratar outro. E as pessoas precisando de emprego. Sim. Então, eu vi isso na prática no setor agropecuário. No momento que pequenas propriedades ficaram isentas desse imposto, né, acabou trazendo mais empregos. A sua opinião em relação hoje à carga tributária que vem principalmente sobre a folha do empregador, né, dos empregados,
que você pode avaliar aí? Bom, no meio empresarial, há uma máxima que fala que nosso maior sócio é o governo federal. E com a entrada de governo e saída de outro, não há uma melhoria nesse sentido. Embora uma busca muito grande, muito longa do empresariado, da classe econômica brasileira, no sentido de aliviar exatamente não só a folha de pagamento, como essa carga tributária que incide sobre a atividade econômica brasileira. O Simples Nacional, em que princípio veio dar uma ajuda, entre aspas, na verdade não, aglutinou só os impostos numa forma mais resumida e continua pagando. Pesado. Continua pesado. Então, uma das coisas que mais impede a melhoria de um salário, de uma relação melhor entre patrão e empregado, é exatamente o patrão ter uma folha de pagamento onerada em quase 103%, quer dizer, um dinheiro que poderia ser repassado tanto para o desenvolvimento da empresa quanto para o empregado que está prestando aquele serviço, e, no entanto, ele é tirado do mercado e permanece nas mãos do governo, que não volta. Só para esclarecer, muita gente aqui não compreende isso. Quando a gente fala, por exemplo, não, a folha hoje onera 103%. As pessoas não compreendem que se você paga R$1.000 hoje numa carteira assinada, você gasta mais R$1.030 de impostos só com aquele funcionário. Quer dizer, que poderia ter vindo esse dinheiro para o funcionário e também para o desenvolvimento e crescimento da empresa. Seria bem distribuído ali, não se dependeria tanto de obras governamentais ou decisões governamentais, porque ficaria bem restrita a categoria econômica e a categoria do trabalhador.